Oi pessoal, essa é uma videoaula sobre humanismo, dessa vez dando foco à poesia lírica produzida durante esse movimento. O humanismo foi o segundo movimento literário produzido pela Idade Média portuguesa. O primeiro foi o trovadorismo, que vai se desenvolver ali entre o século XII e as 3 primeiras décadas do século XV. Ele vai terminar ali no ano de 1434, quando a gente tem a nomeação de Fernão Lopes a Cronista-Mor do Reino, o marco inicial do humanismo. E o trovadorismo a gente já viu que se caracterizou essencialmente por produzir uma poesia cantada, era feita para ser acompanhada com música, em uma língua chamada galego-português, ainda não era a língua portuguesa. O humanismo, começando ali em 1434, a gente vai datar ele se estendendo até 1527, quando Sá de Miranda, voltando de uma viagem de estudos à Itália, traz as formas do classicismo e os princípios do classicismo para Portugal. E é durante o humanismo que, em termos de literatura, a gente vai ver o florescimento do gênero dramático escrito em língua portuguesa. A gente sabe que havia representações teatrais antes dessa data, mas é quando a gente tem os registros escritos desse teatro. E a gente vai ter uma produção de poesia lírica, que agora não tem mais o acompanhamento musical, é feita para ser falada em público, declamada, e que vai ser escrita em português. É um português arcaico, tem diferenças em relação ao nosso, mas já é língua portuguesa. Essa produção poética do humanismo ficou conhecida como poesia palaciana. E essa poesia palaciana foi registrada em um livro chamado Cancioneiro Geral de Garcia de Rezende. Tá? É importante a gente destacar um fenômeno histórico inusitado e interessante, que é o trovadorismo. Ele vai encerrar ali a sua produção poética com registros de novos textos por volta do ano de 1350. O Cancioneiro Geral ele vai ser publicado em 1516, mas ele compila produções que remontam ali à corte do rei Dom Afonso V, que é de 1438, foi quando ele assumiu o governo. Então a gente tem ali por volta de 100 anos de ausência de documentação da produção de poesia lírica em Portugal. Isso não significa que essa produção não existia, mas ela não foi registrada por escrito. E aí talvez você se pergunte por que a obra se chama Cancioneiro Geral, se eu acabei de falar que essas obras não eram cantadas. Comigo também não sei, mas deram esse nome para esse livro e ele foi o primeiro livro de poesia lírica que foi publicado impresso. A imprensa já existia nessa época, os livros não eram mais copiados à mão como acontecia no trovadorismo. O trovadorismo é anterior à invenção da imprensa. Quando a gente tem o humanismo, a gente já teve a invenção da imprensa. Bom, e quais são as características da poesia palaciana, além de ela não ser mais feita para ser cantada e ela está escrita em língua portuguesa? E quais são as características da poesia palaciana? Primeira, de grande impacto na história da literatura da língua portuguesa, é que foi nessa poesia que se começou a usar largamente as redondilhas. Os poemas que vão ter a metrificação, o tamanho do verso, em 5 sílabas, que são as redondilhas menores, e 7 sílabas, que são as redondilhas maiores. Essa forma ficou conhecida como medida velha também, a partir do classicismo. Quando o verso decassílabo chega e ele é novidade, ele se torna a medida nova, e as redondilhas tornam a medida velha. E até hoje, a maior parte da produção de poesia popular é feita em redondilhas. A literatura de cordel quase toda é escrita em redondilhas. E foi nessa época também que surgiram desafios de poesia, em que os poetas eles recebiam ali temas escritos em versos, e eles eram desafiados a desenvolver esse tema poético, às vezes de improviso, como acontece com a poesia popular até hoje. E aí, esses poemas em mote e glosa são extremamente comuns lá no Cancioneiro Geral. O mote é o tema que vai ser dado, oferecido a esse poeta, e a glosa é o desenvolvimento que ele fez daquele tema, tá? Dependendo do tipo de composição poética, essa glosa, esse desenvolvimento, podia acontecer com uma única volta, uma única estrofe, ou ter várias voltas, várias estrofes, tá? E por fim, foi nesse período que começaram a cultivar medidas mais ou menos padronizadas, ou seja, medidas mais ou menos fixas para as formas poéticas.
Só que as formas fixas, realmente rígidas, que não admitem variação, só vão surgir na língua portuguesa, só vão surgir na literatura de língua portuguesa a partir do classicismo. Nesse período, essas formas admitem algumas variações. Por exemplo, as formas mais influentes desse período vão ser a cantiga e o vilancete. E embora tenha esse nome cantiga, de novo, gente, isso aqui não era feito para ser cantado. Só tem esse nome de cantiga, tá? Qual é a fixação que foi feita de forma na cantiga? O mote da cantiga, ele vai ter 4 versos ou 5. Então, tá ali fixo 4 ou 5, mas tem a variação, 4 ou 5. E a glosa, o desenvolvimento, tem uma única volta, uma única estrofe. Essa única volta, essa única estrofe, ela pode ter de 8 até 10 versos. Então, 8, 9, 10 são as variações admitidas para essa forma. E existia a possibilidade, a opção do poeta repetir o mote, ou todo ele, ou em parte. Então, ele podia pegar ali daqueles 4 ou 5 versos, uma parte desses versos para repetir, ou repetir todos eles. De novo, a gente tem então aí uma variação nessa forma. O vilancete tem um mote com 2 ou 3 versos, e ele pode se desenvolver com uma ou mais voltas. A quantidade de voltas aí vai de acordo com o poeta. Mas essas voltas, elas têm um limite. Elas têm que ter 7 versos, tá? Essa é a característica essencial ali das voltas do vilancete. E a repetição do mote, ela vai sempre existir. Só que essa repetição pode ser total ou parcial. E ela vai acontecendo sempre no finalzinho, o último verso das estrofes do vilancete. Para ficar mais claro essa história de cantiga, vilancete, mote e glosa, vamos dar uma olhada em exemplos, certo? Não pode triste viver quem esperança deixar, nem há no mundo prazer igual a desesperar. A esperança cumprida, bem velhos com pouco dura, e dura sempre a tristura antes e depois da vida. Quem esperança tomar, sempre tristeza de ter. Quem quiser ledo viver, saiba-se desesperar. Ledo, gente, era alegre, tá? Nessa época. Observe ali, primeiro temos uma estrofe com 4 versos, que traz uma ideia que é desenvolvida mais detidamente numa única estrofe de 8 versos. Ali em cima a gente tem o mote, aqui na estrofe mais longa a gente tem a glosa, e essa é uma cantiga, mote de 4 versos, uma única volta de 8 versos desenvolvendo esse mote, ok? Essa não é uma cantiga fácil de entender, ela tem um raciocínio intrincado, né? Então, a pessoa que se desespera é aquela que tem prazer, a pessoa que deixa de ter esperança, a pessoa que tem alegria. Raciocínio contraditório, cheio de coisas opostas, não é? E aí, mais uma característica que a gente acrescenta aqui ao nosso estudo da poesia palaciana. Nessa poesia, o sofrimento costuma muitas vezes ser fruto da tensão entre opostos. E por isso, essa poesia costuma apresentar muitas antíteses, paradoxos e oxímoros. Vamos lembrar, as antíteses são as relações entre palavras que representam ideias opostas. Então, por exemplo, luz e escuridão, verdade e mentira formam antíteses. O paradoxo é um raciocínio ilógico, porque faz conviver no mesmo ser, e aí vai ter que ser ao mesmo tempo, né, para ter essa convivência, elementos opostos que deveriam se anular. Então, você tem uma escuridão clara, é ilógico, é paradoxal. E o oxímoro é um tipo de paradoxo que se expressa em construções como escuridão clara, quando um substantivo, ao qual a gente atribui uma certa característica, como escuridão, quando vai ser caracterizado, ele recebe um adjetivo que contraria essa ideia, o adjetivo clara, por exemplo. Isso pode acontecer entre substantivo e adjetivo, mas também entre verbo e advérbio. Por exemplo, sorrir tristemente é incoerente, é confuso, o raciocínio é ilógico e foi expresso apenas através dessas duas palavrinhas, o verbo sorrir e o advérbio tristemente, tá? Já que eu te mostrei uma cantiga, vamos olhar um vilancete. Meu amor, tanto vos quero que desejo o coração 1000 coisas contra a razão. Porque se vos não quisesse,
Como poderia ter desejo que me viesse, do que nunca pode ser? Mas com quanto desespero, é em mim tanta afeição, que deseja o coração. Olha ali primeiro, 3 versos trazendo o mote, o tema, depois, nesse caso, uma única estrofe, uma única volta, poderia ter mais, mas ela vai ter 7 versos. E observa aqui a tal da repetição, tá? Na cantiga, se repetiram apenas palavras-chave lá do mote, porque faz parte do desenvolvimento do tema. Aqui tem a repetição parcial. Olha só, o segundo verso, que deseja o coração, foi repetido. É o último verso dessa volta. É o último verso aí da glosa. Esse poema também ajuda a gente a ver novas características que a gente vai acrescentar aqui para o estudo da poesia palaciana. E essas características são o fato do relacionamento amoroso ser possível, enquanto que lá nas cantigas de amor do trovadorismo o relacionamento era impossível e era isso que provocava sofrimento, o relacionamento amoroso se torna possível na poesia palaciana, tá? O sofrimento ele costuma vir da separação entre os dois apaixonados, a separação do eu lírico de sua amada. E aqui vem mais um elemento. Lembra que lá no trovadorismo existiam cantigas líricas que tinham um eu lírico feminino, que eram as cantigas de amigo? A poesia palaciana não deu essa voz a personagens femininas, os personagens são sempre masculinos, tá? Uma outra característica, que a gente vai fechar aqui essa parte do estudo, é a presença do desejo sexual. Aquele vilancete falou sobre desejar e desejar coisas que a razão diz, olha, não deseje isso, tá? O desejo sensual, o desejo sexual começa a aparecer nessa poesia. E aparece tanto que esses textos começam a mostrar e exaltar partes do corpo da amada. Nesse momento, são partes ali do rosto, principalmente os olhos, às vezes fala sobre o coração dela, mas você começa a exaltar a beleza feminina, então começa a ter um elemento ali de sexualidade, de desejo, de interesse pelos aspectos físicos. E como essa poesia é uma poesia que mostra tensões, um dos reflexos ali daquele período em que temos a transição de um modo de pensar teocêntrico para um outro que é antropocêntrico, isso não vem sem conflitos. Esse desejo sexual, que seria típico ali dos antropocêntricos, que se valoriza o corpo humano, se choca com uma moral teocêntrica. E esse choque vai vir através do neoplatonismo amoroso. Bianca, que palavra é essa, neoplatonismo? Você lembra do Platão, lá da filosofia grega? Pronto, o Platão é aquele filósofo que diz que as ideias são perfeitas e o mundo concreto é imperfeito. Quando a gente relembra essas ideias, a gente se volta para essas ideias fora do contexto em que Platão as desenvolveu, você tem um novo olhar sobre Platão, isso é o neoplatonismo. Levando isso para a temática amorosa, você vai ter nesse período o cultivo de uma ideia de que o amor mais forte, o amor mais puro, o amor mais especial é aquele que se contenta como sendo uma ideia, que não precisa da realização sexual para acontecer, tá? E aí essa poesia mostra esse conflito. Olha ali o eu lírico dizendo que deseja coisas, mas isso é contra a razão, é contra o que o senso racional dele diz que ele deveria desejar, aquilo que ele deveria querer. Para a gente encerrar, vamos ver qual é a importância da poesia palaciana, né? Recapitulando, a gente viu que a metrificação mais comum da poesia popular surgiu na poesia palaciana. Esse neoplatonismo amoroso que eu acabei de te explicar vai ser muito importante como tema de períodos literários diferentes, inclusive a poesia camoniana mais erudita, os sonetos mais eruditos de Camões, da temática amorosa vão desenvolver o neoplatonismo amoroso. Foi nesse período em que se começou a falar da beleza feminina, e aí quando se fala dessa beleza, falando de partes do corpo da mulher, você começa a usar sinédoques. Sinédoque é um tipo de metonímia, aquele que a gente fala da parte representando o todo. Então eu falo sobre a beleza dos olhos,
eu falo sobre a beleza dos cabelos, eu falo a respeito do meu coração que deseja muito uma mulher. Então, quando se faz isso, se está utilizando a metonímia, e essa metonímia especificamente se chama também sinédoque, tá? Esse uso de sinédoques, de metonímias para fazer ali a representação do corpo da mulher amada vai ser extremamente explorado na poesia dos próximos movimentos literários em textos que constituem o retrato da mulher amada. Você vai ter sonetos camonianos, sonetos barrocos em que se fala de cada característica da pele, dos cabelos, dos olhos, dos dentes, da boca da mulher amada. E essa tensão entre opostos que a gente viu, ela foi muito característica da literatura do barroco. Então, o humanismo vai influenciar nesse aspecto não o classicismo em si, mas o barroco que veio depois do classicismo. Eu espero que você tenha aprendido com essa videoaula. Um beijo e até a próxima!